Bom dia! Nós estamos numa série de devocionais falando sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e vimos nos últimos dois devocionais a história do milagre maravilhoso que ocorreu numa prisão lá em Filipos. Acontece que Paulo e Silas foram presos simplesmente por pregarem o Evangelho, por falarem de Jesus. E eles foram açoitados, presos em um tronco, encarcerados, mas enquanto eles oravam e cantavam louvores a Deus, houve um terremoto, as portas da prisão foram abaixo, eles estavam soltos, ele e os demais presos. O carcereiro, quando viu aquilo, fez menção em se matar, porque de qualquer forma ele seria morto pelas autoridades romanas por ter permitido com que os presos fugissem. Mas Paulo e Silas dizem para o carcereiro: calma, não faça isso, nós ainda estamos aqui. Ele percebe o milagre maravilhoso que aconteceu, ele percebe a atitude ética, amorosa de Paulo e Silas, e então ele se converte a Cristo. E não só ele e toda a sua casa. Ele cuida dos ferimentos de Paulo e Silas, se torna um irmão em Cristo. Mas essa foi a história dos dois últimos devocionais. Hoje eu quero falar o que aconteceu dali para frente. Acontece que no dia seguinte, as autoridades chegaram para libertar Paulo e Silas. Simplesmente mandar eles irem embora em oculto. Mas Paulo disse assim: não. Você não vai me mandar embora assim, oculto, tendo me açoitado, tendo me prendido, sem nós termos feito nada, infringido nenhuma lei. Nós somos cidadãos romanos, temos cidadania romana, apesar de sermos judeus. Que os magistrados venham aqui e nos soltem. E isso causou pavor naquelas autoridades, porque eles perceberam a besteira que haviam feito, a injustiça que haviam feito. E acharam que por eles serem crentes, por eles serem devotos de Jesus, a coisa ia ficar por isso mesmo, mas Paulo reivindicou o seu direito de cidadania. Então vieram os magistrados e soltaram Paulo e Silas. E o que eu aprendo com essa história? Eu aprendo que mesmo nós exercendo a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, nós devemos exercer a nossa cidadania. Uma coisa não deve excluir outra. Eu lembro do antigo pastor que dizia: bobo é bobo, crente é crente, são duas coisas diferentes. E sobre isso eu quero te lembrar da história de um pastor batista, de um homem de Deus, de uma pessoa muito devota a Deus, que mudou a história de uma nação, do mundo, por conta das suas atitudes de cidadania. O nome dele era Martin Luther King Jr. Ele brigando pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, que naquela ocasião eram muito privados de direitos em escolas, em transporte público, em locais públicos. E ele reivindicou, apontando direitos humanos, apontando a própria Constituição, apontando as leis e mostrando que aquilo era errado. E hoje eu acredito que você não vá em nenhum estado dos Estados Unidos sem que haja uma rua com o nome de Martin Luther King Jr. E eu tenho certeza que se você conhece um pouquinho de história, você sabe o quanto a atitude dele mudou a história do mundo na questão do racismo. Você pode não ser um novo Martin Luther King Jr., mas você pode buscar os seus direitos, você pode exercer sua cidadania, e não somente pode, como deve. Inclusive, esse é um dos papéis da igreja: melhorar a sociedade, melhorar o mundo, brigar pelaquilo que é certo. E brigar não com violência, não com desrespeito, não com intolerância, mas como Paulo e Silas fizeram, simplesmente reivindicando seus direitos de cidadania, como Martin Luther King fez, como outros homens e mulheres de Deus fizeram ao longo da história do mundo. A palavra de Deus te convida hoje, então, a exercer sua cidadania, porque isso faz parte daquilo que nós chamamos de cidadão de bem. Alguém que tem fé, alguém que exerce o amor de Cristo, mas que também sabe e luta pelos seus direitos. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. Amém.